Arezzo pediu para ir embora? De novo, então, porque eu vou te contar a história por trás dos bastidores que fazem com que o Grêmio, na próxima janela de transferências, considere Arezzo um jogador negociável. Antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo e comenta o que tu acha da postura do centroavante uruguaio, porque depois da vinheta eu vou te explicar todos os detalhes em relação ao que está acontecendo com o Arezzo. Fala, meus amigos da Rádio Mortal, pois bem, eu estou de volta aqui no plantão para te atualizar em relação a um movimento estranho, esquisito do Grêmio no mercado de transferências. O Grêmio colocou à disposição do mercado o centroavante Arezzo, e isso por conta de algumas atitudes que foram realizadas nos últimos 6 meses e que culminaram numa falta de paciência do departamento de futebol com este atleta. Eu vou te contar o passo a passo da história para o Arezzo ser considerado um negociável, depois de ser considerado uma grande promessa para a temporada de 2025. Antes de mais nada, eu te peço, eu te convoco, deixa o like nesse vídeo, compartilha o nosso conteúdo da Rádio Mortal com mais gremistas e também, obviamente, deixa o teu comentário aqui no vídeo. E aí, o que tu está pensando sobre toda essa situação envolvendo o Arezzo e principalmente a displicência que ele mostrou no jogo contra o Sportivo Luquenho na Sul-Americana? Inclusive, esse jogo foi um dos estopins para a falta de paciência com o Arezzo retornar dentro do Grêmio. Já havia uma espécie de desconfiança em relação a esse jogador, porque em janeiro o Arezzo foi na sala do departamento de futebol e pediu para deixar o Grêmio. Conversou com Alexandre Rossato e com Guto Peixoto sobre a possibilidade de ser emprestado para o Peñarol. E o Grêmio foi enfático. Para que você saia, nós temos que receber o mesmo que nós gastamos. Senão, não é negócio e o BRIC não irá acontecer. O Arezzo ouviu do departamento de futebol do Grêmio que ele ganharia mais oportunidades nessa temporada, que o Bright White seria o titular para iniciar o ano, mas que ele ganharia mais minutos, que havia um plano de carreira para que ele pudesse jogar mais pelo tricolor. O tempo passou e isso não aconteceu. Ou melhor, chegou a acontecer em determinado momento da temporada, mas com um retorno prematuro do Bright White de uma lesão, o Arezzo voltou para o banco de reservas. E parece que esse ponto foi o estopim final para que o jogador deixasse de se dedicar da maneira correta, para que o jogador não tivesse o mesmo empenho de outros momentos. E aí a postura do Arezzo, aliada à vontade do atleta de deixar o Grêmio, fizeram com que o departamento de futebol colocasse ele na lista de negociáveis. Mas algumas premissas são importantes na hora da gente falar sobre essa possível negociação do Arezzo. O Grêmio até aceita emprestar, mas só empresta com passe fixado e obrigatoriedade de compra, para que o clube atual pague também a totalidade de salários do Arezzo. O Grêmio quer vender. O Grêmio busca uma negociação em definitivo. E essa, portanto, é a segunda vez que o Arezzo procura o departamento de futebol do Grêmio para pedir para sair do tricolor. E ao que tudo indica, a paciência está terminando em relação a esse jogador e a atuação dele contra o Sportivo Luquenho fez com que o próprio Mano Menezes pensasse em não dar tantas oportunidades para ele, tanto é que no jogo seguinte contra o Juventude, quem entra no lugar do Bright White é o André Henrique. O Grêmio coloca, portanto, Arezzo entre os negociáveis. Foi a segunda vez que o centroavante pediu para deixar o Grêmio. O Grêmio não aceita emprestar, o Grêmio só quer vender. E aí eu pergunto para vocês, será que os interessados têm bala na agulha para pagar pelo Arezzo o que o Grêmio investiu nesse centroavante? Ou será mais um caso de jogador que sai do Grêmio para um clube menor e sem deixar nada ou deixando muito pouco nos cofres do clube? Comenta sobre isso, dá a tua opinião, que eu quero saber o que tu tá achando e não esquece também de deixar o like. O clube que procurou o Grêmio para contratar o Arezzo foi o Peñarol, mas ele, a princípio, não consegue atingir as necessidades do Grêmio no ponto de vista financeiro. E aí começa toda a bronca em relação ao futuro desse jogador. O fato é que na janela de transferências que vem por aí,
O Arezzo estará no grupo de negociáveis. O Grêmio já ofereceu ele, inclusive, para equipes brasileiras, como Corinthians e Atlético Mineiro, e agora tenta repassar esse jogador da melhor maneira possível e, se der, colocando um pouquinho de dinheiro no bolso. Vamos lembrar, o Arezzo chegou há 1 ano no Grêmio e foi um dos grandes investimentos daquela janela, ao lado do Monsalve, do Aravena e também do Bright White. Tá certo, meus amigos? Deixa o like no vídeo e eu te aguardo a qualquer momento aqui dentro do Plantão Imortal. Valeu!